policial militar foi preso em flagrante por matar a tiros a própria mulher no meio da rua. O feminicídio aconteceu na madrugada de ontem em Perus, zona oeste de São Paulo. As imagens da câmera de segurança flagraram o momento do crime. Érica Ferreira de Lima desce do carro e tenta tirar o marido do banco de trás, o PM Tiago César de Lima. Segundos depois, ele sai do veículo e os dois começam a discutir. Ela é agredida com 5 socos no rosto e depois atingida por 2 tiros. Érica bate a cabeça no porta-malas e cai no chão. O soldado entra no carro e acelera, mas resolve retornar e arrasta a mulher até o banco traseiro. Ele chegou a levá-la a um hospital da região, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher. Tiago foi encaminhado para o presídio Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Érica tinha 33 anos e estava casada com um policial há 6 meses. Ela deixa 2 filhas de um relacionamento anterior. O Rio de Janeiro teve mais um fim de semana de assaltos em Copacabana, a praia mais famosa da cidade. Câmeras de segurança registraram um momento em que um criminoso passa por uma mulher que carregava bolsas. Ele dá a volta e parece puxar algo. Ao tentar atravessar a rua, a vítima é cercada por outros criminosos do grupo. Ela esboça uma fuga, mas é perseguida e agredida. Neste momento, um homem que saía de um prédio corre para defender a vítima, mas também é atingido com socos e chutes. Um deles acerta o rosto. O homem cai desmaiado. Os bandidos roubam os pertences dele e fogem. O homem teve alguns ferimentos e está bem. A polícia informou que reforçou o patrulhamento na região. Na hora, eu tive dúvida se eu ia acudi-la ou se eu fugia. Achei que eu devia acudi-la. Temos que estar sempre alertas, mas confesso que é muito difícil estar 24 horas alerta por dia. Foi um herói, né? Levou um soco na cara, mas acudiu a vítima e acabou assim, no meio da rua de Copacabana. O tradicional Bar Brahma, no centro de São Paulo, foi alvo de vandalismo após uma tentativa de assalto na tarde de ontem. O grupo quebrou o vidro de um carro que estava estacionado na frente do bar. A polícia militar foi acionada para apurar a suposta tentativa de furto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o infrator foi detido por populares que o agrediram, o que levou outros suspeitos a apedrejar o local até que o homem fosse liberado. Não foi localizado o registro da ocorrência até o momento. O bar é um dos mais famosos da região e já existe há 75 anos. Mais de 70 animais foram resgatados de cativeiros ilegais em Belo Horizonte. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de animais. Os endereços foram levantados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Meio Ambiente. As equipes saíram no início da manhã para cumprir 10 mandados de busca e apreensão. Foram resgatados mais de 60 pássaros, entre eles um falcão, um jabuti, um coati e essa serpente rara. Encontramos uma piton, né, uma cobra, né, uma serpente de origem africana e da Ásia. É uma serpente que, se introduzida no ambiente, ela causa um desequilíbrio ecológico muito grande, porque é uma serpente que reproduz sozinha. Então, ela causa um grande desequilíbrio. É uma situação grave, essa situação da traficância de animais silvestres, porque hoje em dia a gente não tem a tipificação do crime do tráfico de animais silvestres. Ninguém foi preso. Os suspeitos flagrados assinaram um termo e foram liberados. Eles vão responder por cativeiro de animais, uma contravenção com pena de 6 meses a 1 ano, que na maioria dos casos é convertida em multas. Os animais foram encaminhados ao IBAMA. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, deu um tapa em um homem após ser chamado de bandido. Em um show de samba na Beira-Mar, em Fortaleza, na noite de ontem, um homem se aproximou com uma câmera e pediu para Ciro Gomes dizer como se rouba a população sem ser preso. Ciro respondeu que não era bandido para saber a resposta. Na sequência, o rapaz afirmou que o político era bandido e recebeu um tapa. Ei, tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Nós procuramos a assessoria de Ciro Gomes para comentar o assunto, mas eles não se manifestaram.
A Polícia Federal prendeu hoje no interior de São Paulo um português suspeito de participar de um esquema de tráfico internacional de bebês. O repórter David Diogo tem outras informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Diogo. Nos conte mais sobre essa história. Pois é, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. O nome do suspeito é Márcio Mendes Rocha, de 49 anos, nascido na cidade do Porto, em Portugal. Esse português, ele foi identificado pela polícia após registrar a paternidade de 2 recém-nascidos em menos de um mês. A Polícia Federal constatou que esses registros se deram por uso de documentos falsos para obter a guarda das crianças. Ainda segundo a PF, o suspeito fez 4 viagens entre Brasil e Portugal nos anos de 2015, 2021 e 2023. Na última saída do Brasil, Márcio levou uma recém-nascida com menos de um mês de vida para Portugal. Quando voltou aqui para São Paulo, o suspeito não estava com a bebê. A prisão de Márcio Mendes Rocha é resultado da operação que visa combater o tráfico internacional de bebês recém-nascidos brasileiros nas cidades de Valinhos e Campinas, também no interior do estado de São Paulo. Durante a operação, os policiais apreenderam $11 mil e 6 mil euros em um escritório de advocacia responsável por apresentar os pedidos de guarda dos bebês. Também foram cumpridos 4 mandados de busca pessoal e um mandado de busca e apreensão. Os envolvidos poderão responder por tráfico internacional de crianças, registro falso, promoção de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, entre outros delitos. A pena pode ultrapassar 18 anos. Amanda? Terrível e assustador, David. Nossa, que esse crime seja punido. E olha, vocês lembram que a gente falou no começo do jornal sobre o caso daquela mulher de 33 anos que foi morta a tiros no meio da rua pelo próprio marido, um policial militar que foi preso em flagrante. Pois é. Esse não é um caso isolado. Os feminicídios aumentaram quase 20% no estado de São Paulo na comparação com 2022, ano passado. O repórter Pedro Oliveira traz as estatísticas assustadoras dos assassinatos de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Afinal de contas, essa é a definição de feminicídio. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Amanda. Ótima noite, Augusto. Pois é, infelizmente, de acordo com os dados, os últimos relatórios da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, houve um aumento de 18% nos casos de feminicídio. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a outubro de 2022, cerca de 153 mulheres foram mortas. Agora, nesse ano, de janeiro a outubro, o número aumenta para 181 casos. Infelizmente, mais um triste caso entra para essa estatística. Uma mulher de 33 anos foi morta pelo companheiro de 36 anos, um policial militar. Esse caso aconteceu no bairro de Perus, na zona oeste aqui de São Paulo. O homem foi preso em flagrante. Amanda, Augusto. Infelizmente, Pedro, obrigado. O Rede TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. A inteligência artificial, um dos temas mais palpitantes do momento, né, Augusto? Foi debatido no primeiro seminário ibero-brasileiro de rádio e televisão, realizado nesta segunda-feira em Madrid, na Espanha. A transformação dos meios de comunicação, desafios globais e fake news. Representantes de empresas de comunicação estiveram no evento que contou também com Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado defendeu uma legislação para lidar com a inteligência artificial. Nós temos um projeto de lei tramitando, um projeto de lei de muito bom conteúdo, e eu espero que no ano de 2024, tanto o Senado quanto a Câmara possa entregar uma lei nacional, lei brasileira sobre inteligência artificial, sem prejuízo de cooperações internacionais que possam fazer, inclusive, ter uma uniformização no mundo sobre o uso de inteligência artificial. O Parlamento Europeu também pretende regulamentar a inteligência artificial, mas ainda não há um consenso entre os países do bloco.
Para os mais otimistas, essa lei poderia ser aprovada em Bruxelas ainda este ano. A inteligência artificial é algo muito inovador, muito eficiente. Ela deve vir com um viés de melhora da vida das pessoas, mas ela também traz muitos riscos. Ela traz uma capacidade de desinformação e de desvirtuação da realidade que preocupa a todos. E o aumento no número de casos de dengue voltou a acender o alerta no Rio de Janeiro. Só neste ano, 24 pessoas morreram no estado. De casa em casa, as equipes de zoonoses fazem um trabalho minucioso e que salva vidas. O combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. E para essa batalha, todos precisam ajudar. A orientação já é conhecida: não deixar água parada. A preocupação é com uma doença que mata. Só este ano, 24 pessoas morreram por causa da dengue no estado do Rio. De janeiro a novembro, foram mais de 42 mil casos notificados, um crescimento de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. Em novembro de 2022, o estado tinha 549 casos prováveis, aqueles que são diagnosticados apenas pelos sintomas. Este ano, o número subiu para 2.111. Já a capital fluminense teve 191 notificações em novembro de 2022. O número saltou para 1.259 no mesmo período deste ano. E com a chegada do verão, os casos de dengue tendem a aumentar. Isso porque a combinação de calor e chuvas promove o ambiente ideal para o desenvolvimento do mosquito. Cada um de nós tem que arregaçar a manga e buscar no seu território, na sua casa, os criadouros do mosquito. Os pneus velhos, garrafas PETs, pratos com água, vasilhas, latas com água, porque qualquer água parada, limpa ou suja, não importa, serve de criadouro para o mosquito, que costuma fazer das nossas casas as suas maternidades e dos nossos tornozelos os seus restaurantes. Os principais sintomas da dengue são febre, dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e na cabeça, mal-estar, falta de apetite e surgimento de manchas vermelhas na pele. A boa notícia é a chegada de uma vacina contra a dengue no SUS. Os testes no Rio de Janeiro devem começar no primeiro semestre do ano que vem. A expectativa é vacinar cerca de 40 mil pessoas para verificar o comportamento do imunizante em relação à dengue tipo 1, que circula neste momento no Brasil. O Tribunal de Contas da União recomendou ao ex-presidente Jair Bolsonaro que entregue em 15 dias os itens que recebeu em viagens internacionais e não estão no acervo público da União. A recomendação está em parecer da área técnica sobre o caso das joias que Bolsonaro recebeu do governo da Arábia Saudita. No documento, os técnicos afirmam que o ex-presidente deve repassar à União todos os itens de seu acervo pessoal recebidos como presentes e que não foram devidamente registrados. O TCU também recomenda que as joias que estão em poder da Caixa Econômica Federal sejam encaminhadas à Presidência da República. Entre essas joias está o kit avaliado em mais de 16 milhões de reais, que foi apreendido com o integrante da comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A apreensão deu origem às investigações pela Polícia Federal sobre os presentes recebidos por Bolsonaro e não repassados para o patrimônio público. A assessoria do ex-presidente não comentou as recomendações feitas pelo TCU. Influenciadores digitais que promovem rifas na internet estão na mira da polícia e do Ministério Público. No Brasil, o sorteio de prêmios sem autorização prévia é considerado ilegal. Carros de luxo, motos importadas e até dinheiro vivo. Nas redes sociais, o número de perfis que divulgam as rifas digitais com prêmios tentadores é cada vez maior. Final do ano tá chegando aí, Papai Noel vai chegar mais cedo na sua casa, filho. E lembrando, você tá levando a minha caminhonete. De acordo com a lei, a prática é ilegal e classificada como contravenção penal. Influenciadores de vários estados foram alvo de operações policiais. Na cidade mineira de Juiz de Fora, 7 pessoas foram presas por suspeita de lavagem de dinheiro e de pirâmide financeira. As investigações apontam que, em muitos casos, os envolvidos utilizam as promoções para cometer crimes, principalmente depois de conseguirem os dados dos participantes. Este é, vamos dizer assim, a matéria-prima, né, as informações necessárias para praticar outros golpes a partir
dessas informações cedidas para essa rifa, nada mais é do que um chamariz para a prática de uma fraude. A legislação brasileira estabelece uma série de regras para o sorteio de prêmios. As ações só podem ser realizadas com autorização do Ministério da Economia. A solicitação precisa ser enviada pelo menos 40 dias antes da promoção. A liberação é concedida apenas a pessoas jurídicas, que precisam pagar uma taxa de fiscalização que varia de R$ 27,00 a R$ 67.000, dependendo do valor do prêmio. Muitas vezes é feito simplesmente para arrecadar para uma causa beneficente e todo o dinheiro é empregado para a causa beneficente. Aí parte da jurisprudência entende que não configuraria a contravenção penal. Medicamentos, armas e bebidas alcoólicas estão na lista de produtos que não podem ser sorteados. A distribuição e a conversão de prêmios em dinheiro também não é permitida. A pena para quem promove sorteios ilegais é de 4 meses a 1 ano de prisão, além de multa. A pessoa que vai buscar elas, na verdade, muitas vezes influenciada por essas personalidades de internet, quer obter lucro fácil, quer pagar pouco e ganhar um carro, ganhar uma casa. E não existe esquema lícito que vá te dar esse tipo de benefício. Então, a gente sempre recomenda que não participem desse tipo de conduta. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Loto Fácil. O prêmio é de R$ 7,5 milhões de reais. E a gente ainda volta com as notícias do esporte. Fique com a gente. Voltamos logo em seguida. E olha, em Maceió, a Defesa Civil continua em alerta, mesmo após observar uma pequena redução no ritmo de deslocamento do solo na região da Mina 18, que corre o risco de colapso. Ao vivo, a repórter Valéria Luizete foi especialmente para a capital alagoana para acompanhar essa história trágica, traz as últimas informações. Oi, Valéria, boa noite. Nós tivemos um probleminha na comunicação com a Valéria. Assim que possível, ela retornará com as informações atualizadas. Enquanto isso, vamos acompanhar a reportagem que mostra que a Defesa Civil de Alagoas permanece no alerta máximo para o risco de colapso da mina 18 da empresa Braskem, que fica no bairro do Mutange, em Maceió. Por segurança, mais de 50 mil pessoas foram retiradas de casa desde a última semana e agora esperam por ajuda para reconstruir a vida. Paulo ainda se lembra com tristeza como foi ser retirado de casa às pressas. Ele foi um dos últimos a deixar o bairro. Para trás, além da casa e da história de uma vida toda, ele perdeu o comércio que tinha mais de 20 anos. Hoje, o sentimento de revolta. Em 4 anos tem eleição, muda governador e eles sempre dando a liberação. Instituto do Meio Ambiente, todos dando a liberação, né? Defesa Civil também dando a liberação. Não tinha órgão fiscalizador para fiscalizar a empresa tirando minério. No final, ganharam os dinheiro, todo mundo desse pessoal ganhou dinheiro e todo mundo saiu aqui, com um pé na frente e outro atrás. Assim como Paulo, famílias são retiradas das áreas de risco desde 2018, quando o primeiro tremor de terra foi sentido em decorrência da extração de salgema feita pela Braskem. De lá para cá, cerca de 60 mil pessoas tiveram que sair de casa. Desde a última semana, a Defesa Civil de Maceió identificou um risco de colapso da mina 18. As proporções do incidente são imprevisíveis. Tem aí 2 cenários, né, bem extremos. Um, que é o que nesse momento se desenha, né, dela se acomodar, né, de haver um alto preenchimento e ela se acomodar, gerando apenas o que nós estamos agora observando, que é esse afundamento da superfície. Mas há um outro cenário, né, mais extremo, onde ela chega, faz o rompimento abrupto e aí você tem um sinkhole, que seria justamente a cavidade chegar até a superfície. Esse é um fenômeno geológico causado pelo homem, onde quem dita o ritmo aqui é a natureza. Em alguns locais do mundo, onde de forma similar isso aconteceu, esse processo de subsidência demorou décadas, 30, 40, 50 anos, o solo se movimentando até ele se acomodar. Então, é muito difícil dizer aqui que essas pessoas que foram indenizadas, que saíram dos seus lares, que tiveram que sair, elas possam voltar um dia para esse mesmo local.
Ao todo, 9 escolas municipais e uma casa de passagem estão equipadas aqui em Maceió para receber famílias de áreas afetadas pela tragédia. De quarta até domingo, cerca de 90 pessoas passaram pelos abrigos. 15 permanecem nessa escola. São 5 estruturas para receber 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Então tem 9 escolas montadas, com um gerador de energia para não faltar energia, com carro-pipa para não faltar água, com toda a estrutura de segurança, de assistência social, de saúde mental, sobretudo nesse momento, de alimentação o dia inteiro, de fralda geriátrica, enfim, tudo o que é necessário. A Maria Lúcia está aqui desde a semana passada junto da família. Ela morava há 7 anos em uma casa na beira da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange, onde fica a Mina 18. Realmente é uma tristeza, né? Você anoitecer, ter que sair de onde você está para vir para outro canto. Saber que ali não é seu. Apesar da assistência ser uma assistência boa, elas estão dando tudo, elas sempre estão com a gente, são as pessoas ótimas, mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma casa para morar, um local fixo para a gente precisa. Bom, Amanda, Augusto, todos que nos acompanham, agora sim com o áudio recuperado, vocês poderão conferir um pouquinho do que eu e o cinegrafista Bibi Jones temos acompanhado de relatos aqui em Maceió, Alagoas, desde o sábado, dia que nós chegamos. Ao todo, 5 bairros foram afetados e cerca de 60 mil pessoas tiveram que deixar a região. 35 minas continuam sendo monitoradas em tempo real durante 24 horas por dia. Até o momento, a Defesa Civil Municipal trabalha com 2 possibilidades em relação à mina 18. Um desabamento repentino ou uma acomodação gradual do terreno. Lembrando que a recomendação é que a população não circule pela área desocupada, pois algumas medidas de controle e monitoramento estão sendo aplicadas para reduzir o perigo. Amanda, Augusto. Obrigado, Valéria. E ainda sobre esse assunto, o governo federal anunciou que dará todo o apoio necessário para socorrer os moradores de Maceió, vítimas dos abalos provocados por minas da Braskem. O prefeito João Henrique Caldas visitou o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, em busca de ajuda para os mais de 60 mil afetados pelo risco de colapso em Maceió. O prefeito quer cerca de 200 milhões de reais do governo federal para auxiliar as famílias afetadas pelo afundamento do solo. Nós estamos mobilizados, contingência preparada, autorização do presidente Lula para empregar o que for necessário. Na hora que eu faço um reconhecimento sumário da situação de emergência, eu habilito todos os órgãos do governo federal a participarem. No Senado, o presidente interino, Rodrigo Cunha, disse que a culpa pelo risco de colapso não é só da Braskem, mas também dos órgãos que autorizaram a extração de salgema nos últimos anos. Ele defende uma investigação imediata, seja por meio de uma CPI, que já foi proposta na casa, ou pela Comissão de Fiscalização e Controle. O que nós queremos, sim, é a responsabilidade total sobre o que ocasionou o afundamento do solo no município de Maceió pela exploração indiscriminada do mineral salgema durante todo esse período. Então, não vamos fechar os olhos para isso. Se isso vai ter algum reflexo transversal, consequência da ação que foi feita. Então... Em Dubai, o presidente do Senado defendeu a instalação da CPI contra a Braskem. Rodrigo Pacheco já leu o relatório de abertura, que é um requisito para o início dos trabalhos. No entanto, apenas o MDB indicou os membros da comissão. Por causa do recesso de fim de ano, a investigação dos parlamentares deve ser feita só no ano que vem. A pressão contra a Braskem aumentou depois que a Defesa Civil de Alagoas constatou que o solo de 5 bairros de Maceió cedeu cerca de 1,70 m, próximo a uma das minas de exploração. A Braskem afirma que já compensou 93% dos moradores afetados e que tem adotado medidas preventivas. 9 minas teriam que ser fechadas das 35, outras acompanhamento e uma série de situações, mas essas 9, 5 fechadas, 3 em andamento, uma delas naturalmente conseguiu ser pressurizada, não precisou. Esse processo
programado e alinhado junto com a ANM e acompanhado por a ANM. A Agência Nacional de Mineração informou que vem acompanhando regularmente a implementação do plano de fechamento da mina da Braskem em Maceió. Segundo a agência, um grupo de trabalho constatou que o afundamento do solo verificado recentemente ocorreu em local onde toda a população foi retirada e que a área de influência da cavidade também foi isolada de forma preventiva, cumprindo o que determinou a Defesa Civil. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade. Nós temos pressão por novos serviços de saúde pública, de infraestrutura, novas creches, novas escolas. A logística de toda a cidade mudou, a dinâmica social. E além de uma tragédia ambiental, de uma tragédia material, nós temos uma tragédia social. O Ministério da Saúde lançou um assistente virtual no WhatsApp para combater notícias falsas sobre vacinas. Segundo o governo, o chatbot vai tirar dúvidas sobre a Política Nacional de Imunização e prestar informações sobre o horário de funcionamento dos postos de saúde e marcação de consultas pelo aplicativo Conect SUS. A interação é de graça. Para ter acesso ao conteúdo, basta adicionar este telefone aos contatos do seu WhatsApp. O ministro do STF, Luiz Fux, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito para investigar a suposta prática de rachadinha pelo deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Agora a Polícia Federal tem um prazo de 60 dias para realizar as diligências. Vamos à previsão do tempo. Igor Silveira, em Brasília, sempre chuvas e trovoadas na política, pelo menos, e no restante do Brasil. Igor, como fica amanhã? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, a terça-feira vai ser quente e abafada, só que, olha, tem formação de nuvens e chuva em grande parte do país. No sul, essa chuvarada se concentra no norte do Paraná e de Santa Catarina. E São Paulo, depois de um final de semana quente e abafado, olha, os próximos dias vão ser bem parecidos, só que tem previsão de chuva, viu? Máxima de 28 graus amanhã, 31 na quarta-feira e 29 graus na quinta-feira. Já no Nordeste, sol e calor no interior da Bahia. No litoral, ele aparece entre nuvens, só que lá não deve chover. Já na região norte, tempo abafado. Olha, a máxima de 32 graus em Manaus e com chuva no período da tarde. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você e boa noite para você que nos acompanha também. Obrigado pela sua companhia. Boa noite, até amanhã.